Diabetes, 12 sinais de açúcar alto no sangue. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, onde vamos falar de 12 sinais de açúcar alto no sangue. Antes de mais nada, se inscreva no canal, porque sempre estamos a trazer vídeos novos que você não pode perder. Se você gostou da ideia do vídeo, deixa o seu like. Vamos ao vídeo. Primeiramente, vamos definir a diabetes como sendo uma doença causada pelo excesso de glicose, ou por outra, nível de açúcar muito alto no sangue. Basicamente, existem dois tipos de diabetes: diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1 ocorre quando a pâncreas produz pouca ou nenhuma insulina. Sem insulina, os níveis sanguíneos de glicose tornam-se mais elevados que o normal, um quadro chamado de hiperglicemia. Insulina é um hormônio que tem a função de quebrar as moléculas de glicose, açúcar, transformando-as em energia para a manutenção das células do nosso organismo. Diabetes tipo 2 ocorre quando o corpo não aproveita adequadamente a insulina produzida, e é por isso que causa a hipertensão, sobrepeso, hábitos alimentares inadequados. Neste caso, quando uma pessoa está com diabetes, ela apresenta vários tipos de sinais, e vou aqui apresentar os 12 sinais de açúcar alto que você não pode ignorar. Primeiro sinal: urinar a toda hora. É quando os níveis de açúcar no sangue estão altos e, por consequência, os rins tentam remover o excesso de açúcar filtrando-o do sangue. E isso faz com que a pessoa urine com mais frequência, principalmente à noite. 2. Sede excessiva. Primeiramente, devemos saber que pessoas com diabetes urinam frequentemente, causando como consequência a redução de água no organismo, ficando assim desidratado. Como a sede é o principal mecanismo de defesa do organismo contra a desidratação, não é surpresa nenhuma o fato dos diabéticos terem necessidade de beber mais água que o normal. 3. Cansaço. O cansaço crônico é outro sintoma comum de diabetes e ocorre por dois fatores. Primeiro fator, pela desidratação. Segundo fator, pela incapacidade das células de receber glicose. Pela desidratação é quando há falta de água no organismo. Pela incapacidade das células em receber glicose é quando as células têm a capacidade de receber menos glicose que o necessário. Por consequência, o organismo produz menos energia, o que leva a sintomas como fadiga e sensação de falta de energia. 4. Perda de peso. A perda de peso é um sintoma muito comum no diabetes tipo 1 e pode também ocorrer no tipo 2, mas não é tão frequente. Como já é sabido, a insulina é responsável pelo armazenamento de gordura e pela síntese de proteína no organismo, e no diabetes tipo 1 há ausência de insulina. O paciente para de armazenar gordura e de produzir músculos. Em outras palavras, o corpo sem insulina não gera músculo nem gordura. Como no diabetes tipo 2 há insulina circulando no sangue, só que esses efeitos são menos evidentes. Em geral, o paciente com diabetes tipo 1 é magro e o paciente com diabetes tipo 2 tem sobrepeso ou obesidade. 5. Fome frequente. A fome frequente é um dos 12 sinais de açúcar alto no sangue, que por sua consequência as células não conseguem obter a glicose suficiente para gerar energia, e o organismo interpreta a situação como se a pessoa estivesse de jejum. Uma das características do emagrecimento do diabetes tipo 1 é que o paciente come, mas a glicose ingerida não é aproveitada e acaba sendo eliminada pela urina. Como as células recebem menos glicose que o necessário, o paciente rapidamente sente-se necessidade de comer novamente, e por consequência disso o paciente começa a perder o apetite, o que contribui ainda mais para a perda de peso. O paciente de diabetes tipo 2, por sua vez, não costuma emagrecer, porque ele produz insulina.
Essa insulina tem dificuldade de pôr a glicose para dentro das células, mas ela ainda consegue transformar o excesso de glicose no sangue em reserva de gordura. O paciente do diabetes tipo 2, por sua vez, não costuma emagrecer, porque ele produz insulina. Essa insulina tem dificuldade de pôr a glicose para dentro das células, mas ela ainda consegue transformar o excesso de glicose no sangue em reserva de gordura. O paciente come, uma pequena parte vai para as células, outra sai na urina e o restante é transformado em gordura. 6. Visão embaçada. A visão embaçada é um sintoma muito comum do diabetes, que é a visão turva, em que o excesso de glicose no sangue causa um inchaço do cristalino, permitindo assim que a tua visão fique desfocada. Ela muda sua forma e flexibilidade, diminuindo a capacidade de foco, o que torna a visão embaçada. A visão costuma ficar turva quando a glicemia está muito elevada. 7. Cicatrização lenta. A cicatrização lenta causa inúmeros distúrbios no funcionamento do organismo. A dificuldade em cicatrizar feridas ocorre por uma diminuição da função das células responsáveis pela reparação dos tecidos, diminuição da proliferação celular e dificuldade de gerar novos vasos sanguíneos. Com o passar do tempo, a diabetes também causa lesão do nervo, fazendo com que os pacientes tenham menos sensibilidade na pele, principalmente nos membros inferiores. Lesões nos pés podendo surgir e se agravar sem que o paciente sinta muita dor ou incômodo. Pequenas feridas podem demorar a se fechar ou até piorar com o tempo, se o paciente não estiver cuidado com elas. 8. Infecções. A diabetes também provoca distúrbio no sistema imunológico, por alterar o funcionamento das células de defesa. O diabético pode ser considerado um paciente imunossuprimido, que apresenta maior risco de desenvolver infecções, nomeadamente infecções urinárias, infecções de pele, candidíase e pneumonia. 9. Mau hálito. Como há deficiência de insulina, as células não recebem a quantidade adequada de glicose e precisa utilizar os estoques de gordura do corpo como fonte de energia. A quebra das gorduras gera 3 substâncias conhecidas como cetonas ou corpos cetônicos: hidroxibuterano, acetoacetano e acetona. Acetoacetano e acetona. As acetonas são eliminadas na urina e pelos pulmões através de respiração, motivo pelo qual o paciente pode desenvolver um hálito ruim, com um odor meio adocicado e azedo. Esse quadro é chamado de hálito cetônico e pode ocorrer também em pessoas saudáveis, que fazem jejum prolongado, que tenham uma dieta com muita restrição de carboidratos. O mau hálito no paciente diabético também pode ser provocado por infecção nas gengivas ou dos dentes, que são mais comuns nos diabéticos do que na população em geral. 10. Cetoacidose diabética. A cetoacidose diabética é uma complicação do diabetes do tipo 1, sendo muitas vezes o primeiro sinal da doença. A falta de glicose na célula leva à produção dos corpos cetônicos. O hidroxibuterano e o acetoacetano são substâncias ácidas que, quando geradas em grandes quantidades, podem causar acidificação do sangue, um quadro chamado de acetoacidose. Em situações de jejuns prolongados, dietas restritivas ou até mesmo no diabetes tipo 2, a quantidade de cetoácidos produzidas não é grande o suficiente para provocar acidose grave. No diabetes tipo 1, porém, como há completa ausência de insulina, a produção de cetoácido é imensa e a acidose gerada pode ser bem grave, fazendo com que o pH do sangue caia a níveis perigosos, potencialmente fatais.
11. Formigamento, dormência ou dor nas mãos ou pés. Os níveis elevados de açúcar no sangue podem afetar a circulação sanguínea e danificar os nervos do corpo. Em pessoas com diabetes tipo 2, isso pode causar dor ou sensação de formigamento ou dormência nas mãos e pés. Essa condição é conhecida como neuropatia e pode piorar com o tempo e levar a complicação mais séria se a pessoa não receber tratamento para o diabetes. 12. Manchas de pele escura. Manchas de pele escura são formadas nas dobras do pescoço, axilas ou virilhas. Também podem significar um risco maior de diabetes. Essas manchas podem ser muito macias e aveludadas. Essas condição da pele é conhecida como acantose nigricans. Esses foram os 12 sinais de açúcar alto no sangue que trouxemos no vídeo de hoje. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal. Espero te ver no próximo vídeo e até lá!